Boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Mãe em Construção. Vamos chegando para esse encontro que vai ser muito especial. O bate-papo vai ser um bate-papo muito gostoso. A gente vai falar sobre uma coisa que eu adoro. Para quem ainda não sabe, o Mãe em Construção, ele acontece toda quinta-feira, às 10 horas da noite. Às 8 horas da noite. A vida tá tão corrida, gente, que eu tô até me perdendo aqui no tempo já. Já nem sei mais que horas que é. Olha que doideira. Reformulando. O Mãe em Construção é um quadro que acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E esse quadro, ele tem o objetivo de ajudar você, gestante, a se sentir segura e preparada emocionalmente para o parto e pós-parto. Para quê? Para poder viver a sua maternidade com tranquilidade, com leveza, com segurança. E aí, aqui no Mãe em Construção, a gente promove diversas discussões sobre diversos temas específicos que dizem respeito à gestação, parto, pós-parto e à construção da maternidade de maneira geral. Ana, seja bem-vinda! E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre pré-natal psicológico. Eu sou apaixonada pelo pré-natal psicológico e é sobre isso que a gente vai falar hoje então, tá? O que a gente vai ver ao longo desse encontro? A gente vai ver aqui o que é pré-natal psicológico, quais são os objetivos do pré-natal psicológico, por que é importante que você, gestante, faça o pré-natal psicológico, como funciona o pré-natal psicológico, mais especificamente o Gestar-se. O Gestar-se é o meu programa de pré-natal psicológico, que é um programa muito diferenciado, modéstia à parte. Eu costumo dizer que o pré-natal, né, o método em si, ele é como um bolo de chocolate, daqueles que a gente compra na padaria, sabe? É um bolo de chocolate que é uma delícia, que é gostoso, que é saboroso, mas ele não tem cobertura, ele não tem nada, é só o bolo. Já o Gestar-se, que é o meu programa de pré-natal psicológico, ele é como um bolo decorado. É um bolo de chocolate, mas ele é todo decorado, ele tem glacê, ele tem recheio, ele tem até um topper, é como se fosse um bolo de aniversário. Então, no final desse encontro, você vai entender o porquê que o pré-natal, no Gestar-se, ele é diferenciado, ele é como um bolo de aniversário, né? Tem ali um plus, certo? Então, bora lá. Eu não vou me delongar muito, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês hoje, é muito conteúdo. Então, antes de eu seguir, vou pedir para que você clique aqui no aviãozinho para compartilhar com as gestantes que você conhece, com as mães que você conhece, para que elas possam se beneficiar do conteúdo que a gente vai compartilhar aqui hoje, que é um conteúdo muito, muito poderosíssimo, gente, que vai mudar a vida não só da gestante, né, que você conhece, mas também o bebê, né, que ela está gestando, a família de maneira geral, vai poder se beneficiar do conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje, tá? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o que é pré-natal psicológico, eu decidi que a gente vai começar de um jeito diferente. A gente vai falar o que não é. A gente vai entender o que não é pré-natal psicológico, tá certo? Então, o pré-natal psicológico, ele não é curso de gestantes, por exemplo. Não é. Como aqueles cursos que normalmente são conduzidos ali por enfermeiras, né? Que tem um propósito específico de informar, de orientar, certo? Então, o pré-natal psicológico não é um curso de gestantes, tá certo? O pré-natal psicológico, ele também não é a mesma coisa do que o pré-natal ginecológico, o pré-natal que muito provavelmente você já realiza. O pré-natal psicológico é diferenciado, não é a mesma coisa. E qual é a diferença entre o pré-natal ginecológico, né, o pré-natal tradicional, que todos vocês provavelmente já conhecem, do pré-natal psicológico? Então vamos lá. O pré-natal ginecológico, o que ele é?
ele é um acompanhamento médico do progresso, da evolução da gestação, do desenvolvimento fisiológico do bebê, das mudanças fisiológicas que acontecem no organismo da mãe. Então, o pré-natal ginecológico, ele tem esse foco na saúde física da mãe e do bebê, tá certo? Então, ele tem ali também, com esse cuidado com a saúde física, a preocupação em identificar possíveis riscos e também prevenir possíveis complicações, tá? Então, esse é o pré-natal ginecológico. Já o pré-natal psicológico, que é o que a gente está falando aqui hoje, ele é um programa que tem um caráter terapêutico, educativo. O que isso significa? Significa que o pré-natal psicológico, ele mune você de informação baseada em evidência científica, mas além disso, ele também tem um efeito terapêutico que é significativo, tá? E o pré-natal psicológico, ele em palavras mais técnicas, né? Ele é um método psicoprofilático. O que significa isso? Psicoprofilático são recursos que atuam na prevenção de problemas de saúde mental, tá certo? Então, o pré-natal psicológico, ele é um método psicoprofilático do ciclo gravídico puerperal. O que é ciclo gravídico puerperal, Jéssica? É gestação, parto e pós-parto. É o período perinatal, tá bom? Então, pré-natal psicológico é um método que tem esse intuito, né, preventivo, que tem esse poder fantástico de prevenir. E a gente vai entender por que essa prevenção ela é tão fantástica assim, ela é tão poderosa, tá? O pré-natal psicológico, ele é um método, gente, que é validado cientificamente, tá? Não é balela, é uma coisa que tá ali, ó, comprovado que o negócio funciona, tá? Então, nós já temos hoje muitos estudos que comprovam a eficácia do pré-natal psicológico enquanto aí um fator de proteção para a saúde mental materna, tá? Justamente porque ele atua prevenindo problemas de saúde mental, da gestação ao pós-parto, como, por exemplo, a depressão pós-parto, tá certo? Eu vou só fazer um parênteses aqui, tá? Sei lá, talvez vocês se perguntem assim, Jéssica, qual é o mais indicado fazer? O pré-natal psicológico, o pré-natal ginecológico? Se eu tiver que escolher um dos dois, qual que eu escolho? Enfim, essa é uma pergunta que vocês não têm que se fazer. A partir de hoje, vocês não vão mais se fazer essa pergunta. Porque a resposta é, não tem como escolher um ou outro, é os dois. Tem que fazer os dois acompanhamentos. O acompanhamento, né, ginecológico, que tem essa preocupação voltada para a saúde física da mãe e do bebê, e o pré-natal psicológico, que tem essa preocupação, esse viés, esse cuidado com a saúde emocional, não só da mãe, mas também do bebê, também do pai, também da rede de apoio. Então, é um programa bem completo, e mais pro final eu vou explicar para vocês como é que funciona tudo certinho, tá? E por que tem que ser os dois? Porque, gente, nenhum substitui o outro. Eles se complementam, não tem substituição, um mais importante que o outro, tá? E a gente precisa começar a olhar para o ser humano, de maneira geral, como um todo. A gente precisa oferecer esse cuidado com a saúde física, com a saúde emocional, desde o começo da vida. Desde lá intraútero, desde lá na barriguinha, né? A gente precisa oferecer esse cuidado, enxergar esse ser humano como um ser integral, como corpo e mente juntos, tá? E por que isso é importante, né, gente? Porque a gestação em si, ela não se resume a transformações físicas no corpo da mãe e não se resume, né, ao desenvolvimento físico do bebê. O bebê não tá só crescendo na barriga da mãe, fisicamente falando. Seja bem-vinda, Giovana. Não tô enxergando direito. Pri, bem-vinda. Gilberto, bem-vindo.
E então esse bebê não está se desenvolvendo só fisicamente dentro da barriga da mamãe, tá? Dentro aí da sua barriguita. Ele também está se desenvolvendo, está crescendo, né? Do ponto de vista emocional, psíquico. Então, na gravidez também acontece esse desenvolvimento, tá? E você também que tá grávida, você não tá passando somente por mudanças físicas. Não é, mas também psicológicas. Então, qual é o sentido de eu só ter uma preocupação voltada para a minha saúde física, tá certo? Então, a gente precisa ter esse olhar mais integrado. E, gente, vamos pensar uma coisa aqui juntos. O ser humano não é feito só de corpo, não é só um corpo físico. A gente também tem mente, tem psiquismo, tem emoção. E isso, na verdade, é justamente o que faz de nós humanos. Isso é o que nos diferencia, né, dos outros animais. Então, eu costumo até usar uma analogia para a gente compreender, né, essa questão de nos enxergar na completude, né, como um ser integral, mente e corpo, e por isso a importância desse cuidado integral, holístico, que é, imagine uma substância que é homogênea. Duas substâncias que são homogêneas, elas se misturam, não tem como separar. Quando a gente mistura água com sal, o que acontece? A gente não consegue separar, tá junto. Quando a gente mistura água com álcool, o que acontece? Elas se misturam, não dá para separar uma da outra. Não é tipo água e óleo, entende? Nós somos é como se fosse uma substância, né? Homogênea. Mente e corpo são duas substâncias homogêneas, entende? De acordo aqui com essa analogia que a gente está fazendo. Então tá aí o primeiro ponto importante da gente deixar muito claro aqui, do porquê fazer um pré-natal psicológico é essencial. Por que essa preocupação, né, com a saúde mental da mãe, que é estendida para o bebê, é tão importante, né? O olhar para esse cuidado com a saúde emocional é tão importante, tá? Ok, eu falei que era um parênteses, ficou um parênteses gigantesco aqui, mas tá tudo certo, vamos seguindo. Então, retomando, o que é pré-natal psicológico? Vou usar outra analogia aqui, para facilitar aí o entendimento. O pré-natal psicológico, ele funciona como uma vacina psíquica na gestação. Vacina do quê? Uma vacina que previne problemas de saúde mental materna, como a famosa depressão pós-parto, por exemplo, tá certo? E por que, Jéssica, vacina? Por que vacina psíquica? O que significa isso? Então, vamos lá, né? Nos aprofundando aí nessa analogia. Vamos pensar como que funciona uma vacina. Qual é a ação de uma vacina no organismo das pessoas, né? Então, na composição da vacina, tem uma pequena dose do agente agressor. E aí, essa pequena dose, né, que tá ali na composição da vacina, ela é introduzida no nosso organismo, no organismo de nós, pessoas, né? E aí, ela vai começar a produzir anticorpos. O nosso corpo vai começar a produzir anticorpos para, se futuramente entrar em contato com esse agente agressor, o vírus, a bactéria, a gente está protegido, imunizado. Então, esse, né, é ali a função da vacina, tá? E é como, gente, se o nosso organismo, ele criasse uma memória. Bem-vinda, Gé! É como se o nosso organismo, ele criasse uma memória. E aí, quando o nosso corpo entra em contato com esse vírus ou bactéria, o nosso corpo sabiamente vai se lembrar. É como se ele falasse, eita, eu já vi isso aqui antes, sabe? E aí, quando ele fala, eita, já vi isso aqui antes, ele ativa o sistema imunológico. Para quê? Para se prevenir da doença ali que aquele vírus ou bactéria pode provocar. Então, é assim que funciona uma vacina. E o pré-natal psicológico, ele atua dessa mesma forma.
Então, ao longo do pré-natal psicológico, o que vai acontecendo? A gente vai introduzindo pequenas doses sutis dos aspectos da maternidade real. Então, aos pouquinhos, você vai ali entrando em contato com os possíveis desafios, com as dificuldades, com o lado B da maternidade, com as tonalidades mais sombrias, vamos dizer assim. Você entra em contato com isso, com aquele lado B que ninguém fala, né? Que ninguém comenta por aí. E é aí que você vai, então, entrando em contato com isso e ao mesmo tempo fazendo o quê? Desenvolvendo recursos cognitivos, emocionais, comportamentais, para poder lidar com esse lado B quando você chegar lá no seu pós-parto e se deparar com ele. Tá? É assim que você vai vivenciar o pré-natal psicológico, como se ele fosse uma vacina. Tá? E aí você estando imunizada, você vai, quando entrar em contato com o lado B, com os desafios, você vai saber lidar, você vai estar protegida e vai evitar o adoecimento mental, o adoecimento psíquico, tá certo? E quando eu falo, né, sobre o lado B, sobre a importância da gente falar do lado B, significa que no pré-natal psicológico a gente só vai falar então do lado ruim da maternidade, Jéssica? Não é sobre isso, mas no pré-natal psicológico a gente vai falar sobre os dois lados da maternidade, tá? Então, quando eu falo de lado B, não é dar destaque esses tons sombrios, a essas dificuldades, a esses pontos negativos da maternidade, vamos dizer assim, em detrimento dos pontos positivos. Não é sobre isso, tá? Mas é importante a gente falar sobre esse lado B, sobre esses aspectos negativos, desafiadores, complicadores da maternidade, justamente para que, quando chegar lá na hora H, na vivência real, né, do parto, do pós-parto, não seja um choque. Porque preparada para o lado bom da maternidade, todo mundo tá, né? Dê, minha amiga querida, bem-vinda. Todo mundo praticamente está preparado. Porque, enfim, a nossa sociedade faz esse trabalho, né? De romantizar a maternidade. Então tem toda uma coisa linda, né? Por detrás, tons rosas, tons românticos. Mas ninguém está preparado para lidar com os desafios. Os desafios que também vão surgir, que fazem parte desse processo de maternar, tá? Então, olhar para o lado B, dentro do pré-natal psicológico, vem com esse intuito da gente integrar. Esse é o objetivo, integração. Integração dos aspectos positivos e os aspectos negativos. E ajudar você, gestante, a se preparar para poder lidar de forma assertiva, efetiva com esses desafios, tá? Gente, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo tem, né? Sempre tem um lado A e um lado B. E na maternidade não é diferente, né? Então, falar sobre dificuldades é importante. E se a gente não fala, né, sobre esse lado B, sobre esses desafios, essas dificuldades, além de postergar, né, o problema, a gente ainda corre o risco de intensificar esse problema lá no pós-parto, tá? Então, não falar do lado B da maternidade não significa que ele não vai acontecer. Não é assim que a gente evita a existência dele, tá? O problema de não falar do lado B da maternidade é que quando ele aparece, você não está preparada para lidar com ele. É aí que está o grande problema. É esse o fator de risco para a saúde mental de muitas mães no pós-parto. E o que a gente está fazendo aqui é alertar você disso, para que você possa, antes de jogar, de entrar em campo, se preparar, tá? E tem uma outra coisa também que eu quero desmistificar aqui em relação a isso, que é, quando a gente fala de lado B, né, das dificuldades, dos desafios, dos pontos
negativos, desconfortáveis da maternidade, não é também sobre naturalizar o sofrimento ou, né, como a gente falou, dar muito destaque a isso, tá? Às vezes há uma distorção em relação a isso também, como se o sofrimento faz parte também da maternidade, o sofrimento é inerente à maternidade, e não é assim, não é assim, tá? Falar sobre as dificuldades é importante justamente para quê? Pra gente evitar o sofrimento emocional. É esse o objetivo, é exatamente isso que o pré-natal psicológico faz. Ele evita o sofrimento emocional, tá? Então, assim, é possível a gente isentar, né, você, gestante, de vivenciar desconfortos na sua maternidade? Não, não é. Se preparar não significa se isentar da dificuldade, se isentar do desafio. Gente, isso é uma coisa irreal. A vida é assim. A vida acontece entre problemas, entre desafios. O jogo da vida é assim. Então, não tem como a gente pensar numa maternidade isenta de desafios, isenta de desconfortos. Mas esses desconfortos são uma grande oportunidade para você avançar, inclusive, na vida, para você evoluir enquanto pessoa, enquanto ser. A maternidade é um grande convite para isso, certo? Então, o desconforto ele vai acontecer, mas o pré-natal psicológico, com toda certeza, ele vai te proteger do sofrimento. Por quê? Porque ele é preventivo. Tem até uma analogia do cacto. Hoje eu tô cheia das analogias, né? Do cacto, que eu gosto bastante, acho que também exemplifica muito isso que a gente tá falando. Imagine que você tá com um cacto na mão. Não tem como você largar o cacto, você não tem essa opção de largar ele. Ele tá ali, ele tá nas suas mãos. Mas, se você aperta, né, se você contrai as mãos e aperta esse cacto, o que vai acontecer? Vai doer, você vai sofrer. E quando a gente não se prepara para lidar com os desafios da maternidade, do pós-parto, a gente corre esse risco, esse grande risco de automaticamente apertar a mão com o cacto nas mãos. E aí vem o sofrimento, aí é ativado o sofrimento. Então, quando você tá com um cacto na mão, que vamos imaginar que seja o desafio, né, da maternidade, você tá vendo ele. Você tá vendo ele, mas aí você sabe o que fazer. Você consegue lidar com ele de forma assertiva. Aquilo não te faz sofrer. É um desafio, é desconfortável, mas não te faz sofrer. Agora, se você não tem recursos para lidar com ele, ou se você nega o desafio, você não acolhe, você não aceita o desafio e aperta as suas mãos, aí sim, o sofrimento se manifesta, ele se faz presente, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Juliana, bem-vinda. Carol, Bruno, olha, querido. Que privilégio te ver por aqui. Bruno Rodrigues, meu mentor de muito tempo atrás. Doutora Cíntia, bem-vinda. Vamos seguindo então. Jéssica, por que a gente precisa então investir em prevenção? Por que eu preciso de uma vacina psíquica contra o adoecimento emocional no pós-parto? Por que eu preciso tomar essa vacina? Tá? Porque, gente, além de tudo que eu já falei, vou dar mais porquê para vocês. A incidência de depressão e outros transtornos mentais no período perinatal, ou seja, gestação e pós-parto, são muito altos. São muito altos. Vou compartilhar 2 dados aqui com vocês, dentre muitos que nós temos. 25% das mulheres no período perinatal apresentam sintomas de depressão. O índice de depressão pós-parto aqui no Brasil é de 25%. Isso significa que 1 em cada 4 mulheres no puerpério apresentam sintomas de depressão. E olha esse dado que eu vou falar agora para vocês, que incômodo.
Eu espero que vocês se incomodem muito com isso. E entendam essa importância do trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, da discussão que a gente está tendo aqui hoje, que é 40% das mulheres que já apresentaram depressão na vida tiveram início no pós-parto. Eu vou repetir. 40% das mulheres que já apresentaram depressão na vida tiveram início no pós-parto. Foi ali que se desencadeou. É por isso, gente. É por isso que a gente precisa investir em prevenção. É por isso que você precisa tomar a sua vacina psíquica para evitar que isso aconteça com você. Para evitar que você faça parte desses números. Eu quero que esses números diminuam. Esse é o meu sonho, meu propósito enquanto psicóloga obstétrica. Poder contribuir para a diminuição dessas altas taxas de adoecimento que a gente tem no período perinatal. As mães estão adoecendo, elas estão sofrendo. Isso pode ser evitado, quando na gestação há esse cuidado, há essa preparação. É feito um pré-natal psicológico, tá? Então, gente, a única forma da gente diminuir essas taxas é investir em prevenção, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não é tratando problemas de saúde mental que a gente diminui as taxas. É prevenindo. É prevenindo. E nós não temos esse hábito, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que fazer alguma coisa para poder mudar esse cenário. Tem até uma live aqui que eu falo sobre depressão pós-parto e eu sugiro que vocês assistam, porque ali vocês veem os desdobramentos, os prejuízos da depressão no contexto da perinatalidade, da gestação e pós-parto. Assistam, para vocês entenderem o quanto isso é grave, o quanto isso é grave. E a gente pode prevenir. Por que não estamos prevenindo? Ai, gente, eu fico dá até calor. Porque isso é algo que me incomoda. E é por isso que eu tô aqui, 8h30 da noite, numa quinta-feira, enquanto a minha família tá ali, se divertindo, comendo uma pizza. Eu tô aqui com vocês. Porque eu escolho estar aqui. Eu escolho me doar para vocês todos os dias. Me doar para vocês gestantes. Porque o meu sonho é que lá na frente nós tenhamos um mundo melhor. Um mundo mais saudável emocionalmente. E eu tô buscando, lutando para realizar esse sonho. Isso é importante para mim, isso é um valor para mim. E eu quero muito que isso se torne importante para você também. A gente precisa investir em prevenção urgente. A gente precisa desenvolver esse hábito. Porque mães estão adoecendo e, consequentemente, crianças também. Os bebês. E os efeitos disso é a longo prazo. Esses frutos são colhidos a longo prazo, tá? Então, o pré-natal psicológico, resumindo, né, ele tem esse grande poder de prevenir, porque ele auxilia, né, você, gestante, na preparação emocional para o parto, para o pós-parto, para a amamentação. Ele te prepara para lidar com as dificuldades, com os desafios. Ele te ajuda a preparar uma rede de apoio. Então, recapitulando, o pré-natal psicológico, ele previne o adoecimento mental, como a depressão pós-parto, por exemplo. Ele te prepara emocionalmente para o parto, pós-parto, para que você viva esses momentos, essa experiência de forma saudável, tranquila, segura, consciente, para que você tenha leveza. Então, ele te prepara para você ter a melhor experiência de parto e pós-parto. A melhor experiência de maternar. E além disso, o pré-natal psicológico, ele também promove a construção e o fortalecimento,
a construção e o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe, pai e bebê. Porque sim, o pai também faz parte, ele também participa, né, do pré-natal psicológico, ele faz parte dessa família, desse sistema. Ele precisa vivenciar esse processo de preparação emocional junto. Mesmo que o processo dele seja diferente, tenha suas particularidades, né? Até porque, não porque ele é um pai, mas porque ele é uma pessoa diferente, certo? Então, mas ele também participa desse processo de se preparar emocionalmente. Então, no pré-natal psicológico, ele também é convidado, não só o pai, né, mas toda a rede de apoio. Eu vou me aprofundar nisso aqui já já. Acho que é Gabriela. Bem-vinda, Gabriela. Então, vamos lá, gente. Tudo isso que a gente está falando até aqui, né, fazendo esse resumo que a gente falou até agora, eu quero novamente frisar que é um fator de proteção. Um fator de proteção para a saúde mental materna, principalmente. Ele promove saúde para a mãe, para o pai, para o bebê, para a rede de apoio, para a família, de maneira geral. Tá? E os frutos, olha isso que eu vou falar agora, os frutos do pré-natal psicológico, ele é colhido, então, por você, pelo bebê, pelo pai, pela rede de apoio. E esses frutos são colhidos pelo seu filho ao longo da vida dele. Então, esse cuidado que você, gestante, passa a ter com você, esse cuidado com a sua saúde emocional no pré-natal psicológico, é algo que vai impactar durante toda a vida do seu filho. Porque esse cuidado agora, ele se estende para o seu bebê, para o começo da vida dele. O começo da nossa vida, gente, é um solo que a gente caminha para o resto da nossa vida. O começo da nossa vida é o solo que a gente caminha o resto da nossa vida. Então a gente precisa cuidar dele. A gente precisa cuidar dessa terra. Para que nasça, né, árvores saudáveis, emocionalmente falando. Então, e eu digo mais, esses frutos vão ser colhidos pelo seu filho ao longo da vida dele e, inclusive, em futuras gerações. Esses frutos são transmitidos para as futuras gerações. Ai, você tá viajando na maionese, você tá exagerando. Não tô exagerando. Sabe por que eu não tô exagerando? Porque o seu filho, lá na frente, ele também vai construir a família dele. Ele também vai vivenciar esse processo que você e o seu parceiro, sua parceira estão vivenciando hoje. E aí ele vai poder passar adiante esse cuidado. Porque ele será um indivíduo, um adulto emocionalmente saudável. Porque o solo que ele vai caminhar ao longo da vida dele foi bem cuidado. Desde a barriguinha da mãe dele. Vocês entendem isso, gente? Vocês têm noção da dimensão dos desdobramentos do pré-natal psicológico? Essa ferramenta, eu vou falar pra vocês. Essa ferramenta, ela é maravilhosa, incrível. Ela é capaz, o pré-natal psicológico é capaz de transformar o mundo, gente. Você se dando esse cuidado, se permitindo ter esse cuidado com você, com o seu bebê, você também vai ser agente de transformação no mundo. No mundo do seu filho, do seu bebê e no mundo das pessoas que vão vir depois dele. E isso é cíclico. É cíclico, vocês entendem? Então, gente, nossa, eu acho isso assim maravilhoso. Vocês não acham? É maravilhoso demais. É maravilhoso demais a gente hoje ter uma ferramenta, um método científico, consolidado, comprovado, que funciona, que promove esse cuidado
seus pais, seus avós, seus bisavós, as pessoas que vieram antes de você, não tinham essa oportunidade. Não tinham. Elas não tinham essa oportunidade que você tem hoje. Esse acesso que você tem hoje a essa assistência psicológica na gestação, que faz toda a diferença. Então, você pode, inclusive, quebrar padrões com isso, tá? E, gente, pra gente ir caminhando pro final, vocês lembram que eu falei que, aqui no começo da live, né, eu falei que eu ia explicar como funciona o Gestar-se, que é o meu programa de pré-natal psicológico, e eu falei que ele é diferenciado, né? Então, eu vou explicar para vocês por que ele é diferenciado, vou explicar o que ele é, quais são os objetivos, como que funciona, tá? Claro que na base do Gestar-se tem tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que é essa metodologia do pré-natal psicológico, mas, né, resgatando lá aquela analogia do bolo, essa metodologia do pré-natal psicológico é como se fosse o bolo de chocolate que eu compro na padaria, e o Gestar-se não é só um bolo de chocolate, ele é um bolo de chocolate todo incrementado, né? Tem ali um glacê, ele é todo decorado, tem um recheio bem gostoso, pode ser de doce de leite, que eu adoro doce de leite. Você pode rechear aí o seu bolo do que você preferir, mas ele é como se fosse esse bolo, um bolo assim, mais refinado, vamos dizer assim, tá? Mas a base dele é o bolo de chocolate, que é o pré-natal psicológico, a metodologia do pré-natal psicológico. Então, beleza, Jéssica, você tá falando tanto do Gestar-se que eu quero saber aí o que é esse trem. Vamos lá. O que é o Gestar-se? O Gestar-se é um programa de pré-natal psicológico individual. Antes eu fazia ele em grupo, só que agora eu só faço ele individual por algumas questões. Eu atualmente vejo que ele tem mais efetividade no individual, e isso, gente, é uma experiência minha, é uma consideração minha, tá? Mas também a metodologia do pré-natal psicológico pode ser aplicada em grupos também. Já fiz muitos grupos, mas hoje eu sigo com ele no individual, justamente porque eu fiz alguns ajustes, e esses ajustes não se aplicavam bem em grupo, tá? Mas logo vai vir aí uma outra novidade, aí eu dando spoiler, né? Vai vir aí uma outra novidade para gestantes em grupo, tá? Aguenta aí um pouquinho que estamos no processo de gestar ainda, logo vai nascer. Então, hoje em dia, o Gestar-se, ele é para casais, para gestantes e casais grávidos no individual, não temos mais em grupo. Logo menos vai surgir aqui um novo produto para grupos, tá bom? E para quem é indicado o Gestar-se? Quem pode fazer o Gestar-se? O Gestar-se, ele é indicado para todas as gestantes e os casais grávidos, como eu já disse. Então, quando eu falo casais grávidos, eu estou incluindo, né, o pai, né, o parceiro ou a parceira. Então, essa atividade, né, desse companheiro ou companheira no programa, né, no Gestar-se pré-natal psicológico é fundamental. Então, o pai, ele participa ali de todos os encontros, tá? De todos os encontros. E isso tem um efeito, assim, que é extraordinário, tá? Então, o Gestar-se, ele é para casais grávidos que desejam se gestar. Que desejam se gestar emocionalmente, para poder viver o parto e o pós-parto de forma mais tranquila, segura. E por que Gestar-se, né, Jéssica? Por que você escolheu esse nome? Bom, o bebê, né, o que acontece na gestação? O bebê, ele está se formando, ele está se constituindo enquanto ser humano, certo? E essa mãe e esse pai, eles também estão vivenciando essa gestação do ponto de vista emocional. Então, vocês também estão gestando um novo ser, porque vocês serão um novo ser. Vocês não vão ser, depois da gestação, depois da chegada do bebê, os mesmos que vocês eram antes da gravidez.
Então, é preciso se ter um período de gestação. E esse período de gestação da sua nova versão é justamente um período para você se preparar. Na verdade, a gestação ela é justamente um período de preparação para poder vir para a vida. É 9 meses, é 42 semanas que você gesta o bebê. Então, nesse período, você também precisa se gestar. Gestar a mãe que você vai ser. O pai que você vai ser. Porque ninguém nasce assim. Não é assim que acontece. O ciclo da vida não é assim, instantâneo. Não é hoje que você vê o positivo e amanhã já logo tem um bebê. Precisa-se de tempo para se preparar. É aos pouquinhos que o bebê vai se formando. Então também é aos pouquinhos que você, mãe e pai, vai se constituindo enquanto mãe, enquanto pai desse bebê. E mesmo você que já tem um filho, esse processo também acontece com você. Não acontece só com os pais e mães de primeira viagem. Isso também acontece com você. Por quê? Porque você nunca foi mãe do bebê do qual você está grávida. Nunca foi. Então também é diferente. Tá? E quais são os objetivos do programa, do Gestar-se especificamente? Informar, orientar e preparar emocionalmente o casal para a chegada do bebê e os possíveis desafios que vão aparecer, não tem como fugir deles, como a gente já viu, né? Promover a construção do vínculo mãe, pai e bebê. Te ajudar a se sentir segura e preparada para ter um parto respeitoso e humanizado. Prevenir adoecimentos mentais no pós-parto, como a depressão pós-parto, por exemplo. A gente já viu que o pré-natal psicológico, ele é cientificamente comprovado, né? O fator preventivo dele, protetivo, é cientificamente comprovado, tá? Incentivar a participação de outros membros da família, como os avós, né? Eu falei família, mas é a rede de apoio de maneira geral. Nem sempre são membros da família, às vezes são outras pessoas que vão ali estar ao entorno, né? Ao seu entorno do bebê, no momento ali do pós-parto. Então, no pré-natal psicológico, essa rede de apoio também é convidada para participar, não de todos os encontros, mas tem um encontro específico que a gente convida eles para estar, né, fazendo essa constituição e fortalecendo essa rede de apoio. Para quê? Para que ela seja uma rede de apoio efetiva, né? Porque tem uma grande diferença, né? Às vezes até existem pessoas que estão ali ao entorno da mãe no pós-parto, mas nem sempre essas pessoas elas dão um suporte que a gestante, que a puérpera, né, precisa. Então a gente precisa preparar toda essa rede para que ela consiga oferecer uma ajuda, um suporte que tenha efetividade, né, que seja realmente o que o que a gestante, o caso, o que a puérpera precisa, tá certo? Onde a gente parou, eu anotei aqui para não esquecer. Outro objetivo, né, do gestar-se, conscientizar sobre aspectos emocionais que são envolvidos na gestação, no parto, no pós-parto. Como a gente viu, essas transformações, né, elas vão acontecendo no campo emocional também. Lembra lá da substância, né, que a gente falou, que é homogênea? É a mesma coisa. Então, toda mudança que se manifesta, que acontece no corpo, né, de você, gestante, também vai se manifestar, impactar na sua, né, na sua mente, nas suas emoções, na sua psique, tá? Então, a gente também fala sobre esses aspectos que muitas vezes é oculto ou que é colocado embaixo do tapete, né? Então, a gente também traz essa conscientização, tá bom? Outro objetivo é oferecer um espaço seguro para quê? Para expressão dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus desafios, dessa experiência que você está tendo na sua gestação, tá? E em relação
as suas expectativas do parto, do pós-parto, da amamentação, inclusive da rede de apoio. Então é um espaço seguro para que você possa expressar, colocar na mesa aquilo que você não está conseguindo gerir, aquilo que não está legal para você nesse momento da gravidez, tá? E nesse lugar seguro você vai ter acesso a uma escuta qualificada, né, de mim, né, que sou uma profissional com qualificação para poder acolher, né, essas demandas que você vai trazer, não só acolher, mas encorajar você, te ajudar com intervenções, com técnicas, a aprender a lidar com esses medos, com essas inseguranças, com essas questões que você traz, tá? Outro objetivo é te munir, então, né, de recursos para você lidar com esses desafios. Cuidar das feridas emocionais. Lembra que eu falei que o pré-natal psicológico, ele também tem um cunho terapêutico transformador? Depois que você participa do pré-natal psicológico, muitas questões, né, do passado, inclusive, conflitos do passado, que às vezes que não foram bem resolvidos, que não foram bem elaborados, eles também são cuidados, eles são vistos. Então as feridas emocionais, elas também são cuidadas, né? E aí você tem a oportunidade de poder viver uma maternidade, uma paternidade mais consciente, mais segura. E qual é a importância de olhar para essas feridas, né, antes de eu realmente entrar no campo do pós-parto? Ou, né, do parto. Ou não, também do parto. É o seguinte, imagine que você tem uma ferida nas mãos. E aí, você pega uma luva e bota aqui em cima das mãos. Você encobre essa ferida. Você não olha para essa ferida. Encobrir a ferida não significa apagar a ferida. Não significa isso. Ela tá ali. Ela só tá escondida. E aí, quando chega alguém, que pode ser a sua maternidade, o seu bebê, os desafios ali da maternidade, né? Chega e toca nas suas mãos, o que acontece? Dói. Dói. Porque você lembra. Ali você lembra, nossa, doeu. Esse toque doeu. Ativa essa memória, é revivida essa dor. Só que, como ela está encoberta, você tende a pensar que o que fez doer foi o toque. Foi talvez, sei lá, o choro do bebê, uma certa demanda do bebê, os desafios de maneira geral da maternidade. E não o fato da sua ferida estar ali, ignorada, encoberta. O que faz doer não é a maternidade. São as feridas que já estavam ali, mas não são cuidadas. E na gestação, né, você vive o que a gente chama de regressão. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque isso é um tema bem complexo e, né, daria pra gente fazer uma live só sobre isso. Mas nesse processo, né, de regressão que você vivencia na sua gestação, você justamente acessa com mais facilidade esses conflitos que foram vivenciados anteriormente ao longo, né, da sua história. Conflitos que estão na sua bagagem e que ainda não foram vistos. Por isso, as feridas emocionais, elas são ativadas através ali da maternidade. A maternidade, ela é como um portal. Se você atravessa ela, você vai se deparar com as suas feridas. Você vai se deparar com uma criança com dores, uma criança ferida. E você, através disso, também se identifica inconscientemente com o seu bebê, com o seu filho. Por isso essa ferida é tão ativada, tá? Então, o pré-natal psicológico, o gestar-se em si, ele vem também com esse intuito de cuidar desse campo, de a gente voltar lá, né, naquele solo. Lembra que eu falei que o começo da nossa vida, a nossa infância,
É o solo que a gente caminha o resto da nossa vida? Então é possível a gente voltar lá naquele solo, no seu solo da vida, e cuidar, e arar aquela terra. Deixar aquela terra com mais vida, com mais saúde, tá bom? E como funciona o pré-natal psicológico, o gestar-se, né, especificamente. Vamos lá, gente. Antes da gente realizar os encontros em si, né, no pré-natal psicológico, que a gente vai ver aqui que são 6 encontros no total, em torno de 6 encontros. Antes da gente fazer isso, o primeiro passo é o quê? Uma entrevista inicial. Eu sento, né, com você, com seu parceiro, parceira, e a gente faz uma anamnese, uma coleta de dados. Eu quero te ouvir, eu quero saber da sua história, eu quero saber da história do pai. E quando eu falo de sua história, a sua história desde lá de gestação, de quando você estava na barriga da sua mãe. Então a gente faz, o primeiro passo é esse, fazer uma entrevista inicial, uma anamnese bem detalhada, bastante rica, né, em detalhes, justamente com a finalidade também de compreender quais são as suas demandas atuais, né, nessa fase que você está vivenciando, né, na gestação. E a partir disso, a gente personaliza os nossos encontros de acordo com a queixa que é apresentada, né? De acordo com o que você traz ali nessa entrevista inicial, nessa anamnese de demanda. Então, o programa, de modo geral, ele inclui 6 encontros, tá? Mas isso pode variar de acordo com a demanda que a gente acessa nessa primeira entrevista inicial. Mas, de modo geral, são 6 encontros, mas são ali, né, sujeitos a modificações. Os encontros, eles são ao vivo, eles duram ali mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas cada. Eles são realizados pela plataforma, né, por uma plataforma segura, que é a plataforma Meet, então eles são online, tá? Para mim é tão óbvio, até esqueci de falar. O Gestar-se, ele só acontece na modalidade online, eu não atendo, né, presencialmente, então isso, na verdade, é um grande facilitador, porque você pode ser do outro lado do mundo que você consegue fazer um pré-natal psicológico, né? Você consegue participar do Gestar-se. Então, assim, não tem desculpas, né? E a distância ou a inexistência de psicólogos perinatais aí na sua região não é um fator aí dificultador, tá? E aí, gente, a gente também tem aulas bônus gravadas, que complementam, né? Que é tipo assim, a cereja do bolo, né? Do Gestar-se. A gente tem aulas sobre amamentação, sobre sono do bebê, sobre direitos da gestante, da parturiente, ali na cena do parto, sexualidade na gestação, no pós-parto. E, gente, a gente tem até yoga, vocês acreditam? A gente tem até yoga para gestantes, que é aí uma excelente... um excelente exercício, né, que auxilia a gestante tanto ali nos desconfortos da gestação, quanto também no parto, tá? Esses são alguns dos bônus que a gente tem também. E a cada encontro, então, é explorado, eu falei para vocês que são 6 encontros, né, em torno de 6 encontros. A cada encontro é explorado um tema específico, que, novamente reforçando, né, é sujeito aí a modificações, dependendo da demanda que, né, vocês trazem na anamnese. Os temas são mais ou menos esses: construção da maternidade e da paternidade, transformações associadas ao processo ali de se tornar mãe, de se construir mãe e pai, né, o pai também, como é participativo, todos os conteúdos também são direcionados para ele. Preparação emocional para o parto. Aí são os meus encontros prediletos. Eu adoro, né, essa preparação emocional para o parto, porque eu trago muitas técnicas, né, que auxiliam nesse momento. E por que eu gosto muito? Porque é muito comum, né, vocês gestantes
apresentarem algumas inseguranças, medo do parto, porque não é algo que se controla, não dá. A gente pode sim se preparar, mas é algo que a gente não controla. Inclusive, se preparar para o parto é justamente se preparar para lidar com o incontrolável, né? Porque não dá para controlar, que vai rolar 100%. Você vai se preparar, mas não tem controle total. Eu gosto muito desse encontro, né? Dessa temática. Preparação emocional para o pós-parto, vínculo mãe, pai e bebê, preparação para amamentação, construção e preparação para uma rede de apoio ali efetiva, entre outros temas também, tá? Os encontros, eles são ao vivo, mas eles ficam gravados e depois são disponibilizados para vocês numa plataforma segura, que é a plataforma da Hotmart também, hoje bem conhecida, né? E os encontros, gente, eles são extremamente colaborativos, dinâmicos, interativos. Isso para mim é o grande diferencial também, né, do gestar-se. Então não é, como eu tinha falado para vocês, não é um curso de gestante, por exemplo. No curso de gestante é comum a gente ver ali um profissional, né, da área da saúde, normalmente é uma enfermeira, que vai ensinar, né, que vai informar, que vai orientar. E tem um formato, às vezes, de sei lá, um workshop, uma palestra, né? Enquanto a gente está aqui ouvindo, o outro tá falando, enfim, o outro tá falando. Não é assim que funciona no Gestars. A gente bate papo o tempo todo. Eu ouço vocês, isso é importante, isso importa. Então, os encontros, eles são extremamente interativos e dinâmicos. Para mim, assim, o maior diferencial do Gestar-se é justamente essa parte prática, né? É a sua atividade, você é ativa. Você e o pai, a rede de apoio, vocês são ativos nesse processo de gestar-se. Porque é vocês que têm que vivenciar esse processo, botar a mão na massa. Eu, na verdade, estou aqui para poder caminhar junto com vocês. Auxiliar vocês nos passos que vocês vão dar. Mas quem vai dar os passos, quem vai, né, caminhar, andar é você. Tá? Então, para mim, o maior diferencial assim, do gestar-se é essa parte prática. Então, não é só teoria, né? Não é só despertar de consciência. É muito mais que isso, tá? Então, não é só compreender ali, como a gente falou antes, né? As dificuldades, os desafios, o lado B da maternidade. Não é só ter acesso à maternidade real. No gestar-se, você aprende na prática, com mão na massa. O que? Eu aprendo como lidar com as emoções, com os medos, com os palpites, com as inseguranças. Você aprende recursos, ferramentas para poder lidar com tudo isso, para poder lidar com os desafios, para resolver as tretas que vão surgir, para resolver, né, os problemas. E você aprende não só essas ferramentas, né? Não só, eu conheci essa ferramenta aqui que eu posso utilizar. Você aprende a manusear esses recursos, essas ferramentas que eu compartilho com você. Tá? Então, é mais ou menos assim. A gente antecipa alguns desafios e a gente treina na prática como lidar com eles. Por quê que eu faço isso no Gestar-se? Para mim esse é o grande diferencial. Porque o aprendizado, gente, ele se fortalece na ação. A gente aprende fazendo. Botando a mão na massa. É ali que vai se concretizando esse aprendizado. E é ali que a gente vai sentindo que realmente aprendeu. Que realmente sabe. Quando fica muito aqui só no campo da cognição, a gente não sente na pele esse aprendizado, tá? Então, no gestar-se, a gente treina, para que quando você chegar lá, você saber. Não vai ser a primeira vez que você vai usar o recurso que você aprendeu no pré-natal. Você já vai ter usado ele antes, porque você vai ter se preparado, você vai ter antecipado, você vai ter treinado. Vocês entendem? Isso para mim é fantástico. É fantástico. Então, o gestar-se é como se você saísse
com um arsenal bem poderoso. Tá? Você sai ali com a sua mochilinha recheada, você sai preparada, você sai se sentindo segura para poder viver ali o parto e o pós-parto com mais tranquilidade, tá? Eu falo mesmo do Gestar-se com muito amor, com muito carinho, e é um programa que já faz o que? Uns 3 anos mais ou menos, que eu tenho, e eu sempre tô, aprimorando, cuidando dele. E eu decidi falar sobre ele aqui nessa live do pré-natal também, porque eu percebi que eu nunca tinha falado dele aqui, no Instagram. Eu já tinha aberto, em outros momentos, inscrições para ele, mas eu nunca tinha compartilhado de fato aqui abertamente, ao público, como é o pré-natal psicológico que eu aplico, que é o Gestar-se, que eu dei o nome de Gestar-se. Então, foi por isso que eu decidi também compartilhar ele aqui, para deixar essa live salva, para que vocês, enfim, conhecessem mais de forma aprofundada esse programa que tem resultados fantásticos, E é isso, meus amores, que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu tô falando e tô matutando aqui. Deixa eu pensar. A minha agenda, atualmente, ela tá fechada. Mas eu acabei de pensar aqui e decidi que eu vou abrir uma vaga. Uma vaga, não é 2, é uma. Uma vaga pro Gestar-se, tá? Eu vou fazer isso. Vou abrir uma vaga pro Gestar-se e depois eu me viro aqui para organizar as coisas e tudo mais. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Se você tem interesse em participar desse programa, em se sentir, segura, preparada emocionalmente para poder vivenciar o seu parto, o seu pós-parto da melhor forma possível, de forma saudável. Se você quer, ter alguém que te ajude nesse cuidado com as suas emoções, com o seu campo psicológico, para que isso seja estendido também para o seu bebê. Enfim, eu já dei muita informação para vocês, muita bagagem aí, então, se você deseja, se você quer vivenciar esse processo junto comigo, eu estou aqui de braços abertos para te receber, para te acolher. Então, o que você vai fazer? Você vai sair daqui, você vai direto lá no link da minha bio, e eu vou até verificar, mas eu acredito que tenha lá o link da inscrição no Gestar-se. E aí você clica lá e você vai ter acesso a todas essas informações que eu compartilhei aqui com vocês sobre o Gestar-se, e tem mais informações lá também. Tá tudo bem detalhado, tudo explicadinho, tem até depoimentos lá que vocês podem ver também, depoimentos de outros casais grávidos que já participaram do programa. Enfim, se você não conseguir acessar o link por algum motivo, me manda um direct, tá bom? E aí a gente conversa, tá? A gente conversa, vê se a gente consegue ajustar o horário. Então, se você quiser participar, ter acesso a esse programa, faz isso. Clica no link da bio ou entra em contato comigo pelo direct, que eu vou abrir uma vaga. E eu não sei quando eu vou abrir mais, porque tá suado. Mas, enfim, isso não é uma reclamação, Eu, na verdade, sou muito feliz por estar, assim, sempre na correria. Mas é isso, eu decidi, senti aqui no coração de abrir mais uma vaga, depois vou me organizar aqui e a gente vai conversando, tá certo? Então é isso, meus amores. Não marca bobeira e não deixe para depois a preparação que você pode iniciar hoje. Não deixe para depois. A sua saúde emocional importa. A saúde emocional e psíquica do seu bebê também importa. A experiência que você vai ter no seu parto, no pós-parto, também importa. É importante você olhar
para aquele lugar que você vai vivenciar daqui a pouquinho. Não tem como fugir, né? Se você tá grávida, você vai passar por essas fases. A próxima fase é parto, é pós-parto, é desafios, inevitavelmente. Então, quanto antes você começa essa preparação, o quanto antes você se olha para as suas necessidades, mais fácil é de chegar lá, e mais provável também, de chegar lá no seu parto, no seu pós-parto, e você se sentir tranquila, segura, leve, para vivenciar o que se manifestar para você, tá bom? É isso, meus amores, muito, muito obrigada a vocês que me acompanharam aqui, que assistiram aqui ao vivo ou que vão assistir depois a reprise. Tô vendo que tem gente entrando aí, né, Carol? A gente tá encerrando já, mas a live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva para vocês se assistirem depois. E reforço que se você tá gestante ou se por acaso apareceu aqui na live, não tá gestante, mas conhece uma, compartilha com outras mulheres também. Porque o meu intuito, gente, é poder ajudar o maior número de gestantes possíveis, para que elas possam também ter a oportunidade, não só de se beneficiar desse conteúdo, mas de fazer um bom aproveitamento, de poder ter acesso a essa metodologia que a gente conversou aqui hoje, que é tão poderosa, que é fantástica, que é maravilhosa, E quem já experimentou sabe disso. E quem não experimentou, muitas vezes se arrepende. É só você fazer um teste. Pergunta para uma mãe que esteja no pós-parto, ou para uma mãe, né? Todas as mães já vivenciaram o período do pós-parto. Pergunta para ela se ela tivesse na gestação, se ela tivesse tido na gestação a oportunidade de se preparar emocionalmente para o pós-parto, se ela teria aderido a algo do tipo. Algum programa que ajudasse ela. Alguém que ajudasse ela a se preparar. Para que quando chegasse no pós-parto fosse mais tranquilo e fosse mais leve. Pergunta para ela se ela gostaria de ter tido isso. Eu tenho quase assim, certeza absoluta. A maioria delas, se não todas elas, dizem que sim. Eu gostaria. Eu gostaria porque eu não imaginava que é isso aqui. Eu não estava preparada para lidar com o lado B da maternidade. Ninguém me falou sobre isso. Ninguém me falou que era assim. Eu já ouvi tantas vezes, né, de pacientes dizendo: Jéssica, eu caí numa cilada. Eu fui enganada. E a sensação que elas compartilham é essa, de enganação. Fui enganada. Eu achei que ser mãe era a melhor coisa do mundo. Não tô dizendo que é a pior coisa do mundo, mas eu só imaginava. Minhas expectativas eram todas voltadas para maternidade cor-de-rosa, romântica. Então eu não tive essa preparação. Enfim, gente, não vou mais me estender aqui, deixar vocês descansarem também. Eu também vou comer uma pizzinha, encher essa barriguinha e a gente se vê na semana que vem no nosso próximo episódio aqui no Mãe em Construção. E reforçando que eu acabei de abrir aqui, de decidir abrir uma vaga para o Gestar-se. Então, se você tem interesse, tá? Não perde tempo. Manda uma mensagem para mim no direct ou entra lá no link da bio que você vai ter ali todo o direcionamento, tá bom? Beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau.